Vamos falar hoje do Irã, que pode chegar até 20 mil mortos. Todo o país está sem internet, isso para esconder o massacre que está acontecendo por lá. O Trump evacuando tropas ali no Catar. O Irã fechou completamente o espaço aéreo e a elite iraniana ela está fugindo com milhões e milhões de dólares. Um príncipe exilado mobilizando milhões nas ruas. Um manifestante de 26 anos condenado à morte sem julgamento. E o Mossad, dentro do Irã, atrás do próprio Khamenei. O Irã em janeiro de 2026. Vamos falar sobre ele hoje. E pode ser o fim do regime dos ayatolás. Ainda não é, mas pode ser. E também pode ser o maior massacre que o mundo está ignorando nesse momento. Na verdade não está, mas também não estão fazendo absolutamente nada, né? E você vai saber de tudo a respeito disso. Então, shalom, shalom, lerá. Olá, você que é inscrito aqui no nosso canal, e se você não é inscrito ainda, assista esse vídeo até o final, depois considere então se inscrever. O meu nome é Luciano Casalunga, eu vivo e moro aqui em Israel, e esse vídeo eu vou contar a história completa do que está acontecendo no Irã neste momento. E aqui você vai ver as notícias direto de quem vive o problema. Então, atenção, porque esse momento agora está sendo histórico. Então nós vamos começar pelos números, né? Porque os números eles são aí aterradores, tá? Os números oficiais chegam ali a 2.586 mortos, segundo aí organizações de direitos humanos. Mas como você deve saber, eu não sou muito confiante assim em agências ou organizações de direitos humanos. Mas enfim, foi isso que elas conseguiram verificar de fato. A EIRANA, que é a Human Rights Activists New Agency, ela diz o seguinte, que esses 2.586 manifestantes mortos, eles foram de fato confirmados, ou seja, elas têm a ciência exata da morte deles. E também mais 147 policiais e outros envolvidos com segurança do Irã. Esses também aí foram dessa de arrasta para cima. Mas esses são só os que conseguiram verificar, porque o Irã cortou a internet já há vários dias, né? E debaixo desse blackout aí está o massacre que o Irã está gerando contra o seu próprio povo. O Irã Internacional, que é uma outra entidade, com base em fontes ali médicas, relatos de hospitais e testemunhas, afirma que existe aí entre 12 mil e 20 mil mortos. Isso mesmo que você ouviu, 20 mil mortos. A CBS News confirmou essa fonte porque ela tem outras fontes dela própria dentro do Irã que confirmaram o mesmo, ou seja, entre 12 mil a 20 mil mortos. Em Kazirak, nos arredores ali de Teherã, um jornalista, cidadão, ele conseguiu filmar 2 mil corpos no chão, esperando ali serem identificados. Exatamente isso que você viu. 2 mil corpos em um só lugar, né? Em Mashhad, um médico contou para a Amnesty Internacional, né, na noite do dia 9 de janeiro, que 150 corpos de jovens manifestantes foram trazidos para um hospital e depois levados ali diretamente para o cemitério de Best Reza, né? São 150 em uma única noite, em um único hospital. Os hospitais na cidade de Teherã, Shiraz e Isfahan estão todos lotados. Os bancos de sangue ali estão esgotados, não há cirurgiões suficientes para trabalhar, nem médicos. Gente morrendo por ferimentos de balas em corredores e salas de espera, né? E tem gente que tá com medo de ir para o hospital. Mesmo ferido, eles não vão aos hospitais. E por quê? Porque as forças de segurança estão prendendo ali os feridos dentro dos hospitais. Se o indivíduo aparece ali baleado ou ferido, né? Então ele já automaticamente é preso como um manifestante. Então, se esse número aí é real ou não, ninguém sabe. Não é possível dizer quantos feridos existem. E quantos mortos também, né? Ou seja, pode ser 12 mil, pode ser 20 mil, pode ser até muito mais que isso. Mas uma coisa é certa, esse é o maior massacre na história moderna do Irã. Maior do que o de 2009, maior do que o de 2019 e do que o de 2022. E está acontecendo agora, nesse exato momento. E como é que começou? Os protestos começaram no dia 28 de dezembro de 2025, no Grande Bazar de Teherã. O Grande Bazar de Teherã, ele é tradicional dentro da cidade ali de Teherã, no Irã, né? Os comerciantes, eles fecharam as lojas. E por quê?
porque naquele dia, né, a moeda iraniana caiu tanto, que é o rial, né, ela caiu tanto que chegou a colapsar e não valia mais a pena as lojas ficarem abertas, né? Então eles fecharam as lojas e saíram para protestar. Pra você ter uma ideia da inflação, o indivíduo iraniano hoje precisa de 1.400.000 reais para comprar um único dólar. 1.400.000 reais, né? Imagina só, imagina você calcular aí o preço do pão, da carne, do leite, das coisas pequenas do dia a dia, né? Uma inflação aí superior a 60% ao mês, né? E a economia completamente destruída, destroçada e danificada. E em horas ali os protestos eles se espalharam. Logo em seguida, os estudantes aderiram aos protestos. E todas ali as 31 províncias do Irã, elas foram completamente tomadas. 185 cidades, milhões de manifestantes nas ruas. E os gritos que eles entoavam, né? Marg Bar Khamenei, morte ao Khamenei. A gente fala Khamenei, mas o nome é Khamenei, né? Khamenei também é uma forma de desmoralizar o nome dele, tá bom? As letras K e H no idioma local aqui se lê como Ra, né? Então seria Khamenei, ok? E aí eles dizem também Ravid Shah, né? Viva o Shah. Ou seja, os protestos ali não é só sobre a economia, são protestos também políticos, né? Eles querem a queda do regime dos ayatollahs. A bandeira que as pessoas estão vendo hoje nos vídeos, né, que nós vemos nos vídeos espalhados aí pela internet, não é mais a bandeira da República Islâmica do Irã, aquela mais tradicionalmente conhecida. É aquela bandeira que tem o leão e o sol, que seria a bandeira antes ali de 1979. A bandeira que a monarquia também utilizava. E no dia 7 de janeiro, o X, né, o antigo Twitter, mudou o emoji ali da bandeira do Irã. Então ele mudou agora e a bandeira islâmica cai, né? E agora vem aí a do leão e do sol. Então até o X aderiu aí aos protestos, né? E olha, isso é simbólico, tá? Pode parecer que não, mas é simbólico. Porque o mundo está reconhecendo que o povo iraniano quer mudança. E o mundo também quer, ninguém suporta mais ver aquilo, né? Então, são quase 3 semanas ali de protestos seguidos, né? E o regime mandando atirar para matar. Isso mesmo, atirar para eliminar os manifestantes. E com isso eu tenho que contar para você sobre um rapaz chamado Efran Soltani, né? Porque a história dele resume mais ou menos o que está acontecendo de tão errado ali. O Efran Soltani, ele tem 26 anos de idade, ele é um vendedor de roupas. Ele mora ali em Fardis, nos arredores de Teherã. No dia 8 de janeiro, as forças de segurança batem na porta dele. Olha que esse 8 de janeiro é bem marcado, né? Bom, enfim. As forças de segurança batem na porta e prendem ele. A família não sabe o que está acontecendo, nada disso. E alguns dias depois, há mais ou menos 4 dias, a família é avisada. E olha o recado que eles mandam para a família. Efran foi condenado à morte. Você tem 10 minutos, né? Os familiares, né? Vocês têm ali 10 minutos de visita antes da execução. E a condenação foi feita sem advogado, sem julgamento, sem acusação formal clara. 4 dias que foram da prisão dele até a pena de morte, né? Não foi executado, obviamente, porque eles voltaram atrás, né? E a acusação, qual que foi a acusação, né? É um negócio chamado Mohaber, né? Que significa uma guerra contra Deus, como se isso fosse possível, né? Mas é porque o Ayatollah, ele se considera Deus na Terra, né? Ele se considera o representante de Deus na Terra, sendo assim ele o próprio Deus, como eram muitas ideologias assim no passado recente, aí, principalmente na Idade Média, né? Então, o crime sobre pena capital, né, seria esse de se lutar contra Deus ou se voltar contra Deus. E agora eles estão dizendo que todo manifestante é inimigo de Deus, inimigo de Alá, né? E a punição para isso, logo, é a morte. A execução foi marcada, então, para o dia 14 de janeiro, né? O dia 14 de janeiro chegou, ele não foi executado, né? A família ficou lá esperando e tal, o mundo inteiro ficou assistindo, porque havia uma grande pressão internacional. O Trump também avisou, se enforcarem manifestantes, nós vamos tomar decisão ali, ações fortes. E aí, o que aconteceu? A execução, então, ela foi adiada. Veja só, ela não foi cancelada, ela foi adiada, protelada, mandada mais para frente. A pressão internacional funcionou, mas funcionou dessa vez, né? Porque o judiciário iraniano, ele nega que o indivíduo lá foi condenado à morte.
Eles estão dizendo aí que ele só foi preso e acusado, mas a família dele insiste em dizer, né, que recebeu a informação que ele foi condenado à morte, que eles só adiaram aí a execução da morte dele. O chefe do judiciário iraniano, Golam Hussein, né, ele disse no dia de ontem: se vamos fazer algo, temos que fazer rápido, julgamentos rápidos e execuções rápidas, palavras dele. Isso significa dizer que o Efran ainda está em perigo, e ele não é o único, são mais de 18 mil pessoas presas, que estão aí praticamente com a corda no pescoço, né? O regime vai enforcar os manifestantes. Então veja, não é uma questão de que se eles vão fazer isso ou não vão, é uma questão de quando eles vão fazer isso. E assim que a poeira baixar, pode ter certeza que eles vão executar, tá bem? Ô meu amigo, se você tá gostando desse vídeo aqui, se você acha que essa história precisa de ser contada aí para mais pessoas, por favor, deixa o like nesse vídeo aqui que é importante para mim. Seu comentário também tá bom? Isso aí ajuda o algoritmo a levar o conteúdo para mais pessoas aí no Brasil, também em Portugal e na África. Então quebra essa aí para mim e dá uma força aqui, tá bom? Não deixa de compartilhar essa história, porque ela não pode morrer nesse momento, tá bom? E agora nós vamos falar do pato Donald Trump, né? Porque aqui as coisas mudaram nas últimas 24 horas. Bom, no dia 2 de janeiro, o Trump ele postou lá nas suas redes sociais, tá? Se o Irã matar manifestantes, os Estados Unidos virão ao resgate. Estamos em locked and loaded. Isso significa dizer estamos carregados e prontos. Mas aí, as 2 semanas passaram, oficialmente 2.586 mortos, oficialmente, que talvez pode ser até 20 mil, né? Crianças, massacres documentados, todo mundo vendo isso em todo lugar. E o Trump? O Trump só nas palavras, paca, né? Zero tropa movida, zero ataque, nada, não aconteceu absolutamente nada. Agora, na Venezuela, o Trump agiu rápido, né? Ele queria o Maduro, ele foi lá, capturou o Maduro, operação militar eficiente. E no Irã? O Irã só conversa. E o que tem aí no Irã? Né? Tem o Putin lá atrás. Será que o Trump é de fato a cadelinha do Putin? Eu não sei, é uma coisa que podemos discutir por aqui, né? Mas vamos lá. No dia 14 de janeiro, alguma coisa mudou, tá bom? No dia que falaram que ia enforcar o rapaz lá, o Efran. Os Estados Unidos começaram a evacuar ali a base de Al-Udeid, que fica no Catar. O Catar está ali ao lado do Irã. A base Al-Udeid é a maior base militar americana na região aqui do Oriente Médio, tá? São 10 mil tropas estacionadas lá. E o quartel-general do Comando Central Americano fica ali também, né? E do outro lado ali do Golfo Pérsico fica o Irã, né? Então bem pertinho. Então no dia 14, centenas de tropas começaram a evacuar o local. No Reino Unido também, né? O Reino Unido reduziu o seu pessoal na região. Aviões KC-135 decolando, tropas indo para hotéis e para outras bases aqui da região. E por quê? Porque em junho de 2025, durante a Guerra dos 12 Dias, o Irã atacou essa base, né? Foi um ataque telegrafado, sabemos disso, né? Mas foi um ataque. Foram 19 mísseis balísticos iranianos, sendo que 18 foram interceptados e um atingiu a base, não ferindo, não matou ninguém, tá bom? Porque ele foi telegrafado, eles já haviam avisado, os Estados Unidos evacuaram. E agora estão evacuando de novo. E o Catar confirmou, medidas de precaução devido às tensões regionais estão sendo feitas. E o que isso significa? É que o Trump pode estar preparando um ataque ao Irã. Mas pode, né? Ninguém sabe. A não ser que o Irã saiba disso e o Irã deu o aviso, né? O que o Irã falou, né? O Ali Shalmahani, conselheiro de Khamenei, né, postou o seguinte: o presidente dos Estados Unidos fala sobre atacar instalações nucleares iranianas. Ele deveria mencionar também a destruição da base de Al-Udeid por mísseis iranianos. Então isso aí foi uma ameaça direta, e tem muito mais do que isso, tá? No dia 15 de janeiro, o Irã fecha completamente o espaço aéreo. Já havia começado o fechamento no dia 14, emitido uma nota, né, para o espaço aéreo iraniano, está completamente fechado. No dia 15, está completamente fechado, tudo bem? Só voos internacionais com autorização prévia. A Turkish Airlines cancelou, voos dos Emirados e do Catar também, todos cancelados, né? O Irã fechou o espaço aéreo, se preparando aí para algo, ou seja, qualquer objeto que voar nos céus do Irã não tem autorização e assim eles podem derrubar, tá? Os Estados Unidos evacuando a base, também se preparando para algo, né? Bom, para complementar isso, no dia 15 de janeiro, às 3 horas da tarde, o Conselho de Segurança da ONU se reúne a pedido dos Estados Unidos. Então, o briefing da situação do Irã é basicamente essa, né? Vamos ser claro com isso. O Trump falou muito,
fez pouco ou nada, né, em 2 semanas. Praticamente não fez nada além de falar, né? Mas agora as peças vão se movendo ali. O espaço aéreo do Irã fechado, a base aérea americana fechada, a ONU se reunindo. Será que rola alguma coisa, né? Até o presente momento não sabemos, né? Mas os sinais são de uma guerra iminente aí contra o Irã. E vamos falar um pouco sobre a personagem aqui mais controversa dessa história, né? Que é o Reza Pahlavi. E quem que é o Reza Pahlavi? Ele é filho do último Shah do Irã, o Mohammad Reza Pahlavi. Ele tem hoje 65 anos de idade. Ele foi exilado nos Estados Unidos já há 48 anos, né? Desde o ano de 1978. Um ano antes da queda, né? Porque ele foi para o Texas fazer um treinamento de piloto. Ele era militar, era piloto militar no Irã. E como o Irã e os Estados Unidos eram aliados, né? Por causa do Mohammad Reza Pahlavi, o filho dele, né, esse Reza Pahlavi que está agora lá nos Estados Unidos, ele foi fazer ali um treinamento como piloto. E não voltou mais, porque a revolução aconteceu no ano seguinte, né, em 79, e derrubou o pai dele, né? Derrubou o pai dele, que foi exilado, então, nos Estados Unidos da América, né? O Ayatollah Khomeini, ou Khomeini, né, como é mais conhecido, então, assumiu o poder no Irã. E o Shah Reza Pahlavi ficou nos Estados Unidos como príncipe herdeiro em exílio. E por décadas ele ficou ali em segundo plano, apenas fomentando uma certa resistência, né? Apenas nos contatos, né? Mas agora ele virou a cara real dos protestos, né? Nesse dia 8 de janeiro, como eu mencionei, o Reza Pahlavi, ele postou nas redes sociais: saiam todas as ruas e tomem controle do centro das cidades. Hora específica, 8 da noite. Ele fez um chamado direto e coordenado. Nesse momento, eles ainda não tinham desligado a internet. E aí, adivinha o que aconteceu? O povo respondeu. Às 8 da noite, protestos massivos em 185 cidades iranianas. Todos eles simultâneos, né? Isso nunca tinha acontecido antes no Irã. Outros líderes de oposição no exílio de outros países também fizeram o mesmo, né? Chamaram protestos e tal, e a maioria deles era ignorado, né? Mas o Reza Pahlavi, ele chamou e o povo foi, né? Ou seja, o povo já não suporta mais o regime dos ayatollahs. E isso não é popularidade simplesmente, foi um comando, né? A população obedeceu. E no dia 14 de janeiro, o Reza Pahlavi postou uma promessa. Qual que é a promessa dele? Se o regime cair e ele ajudar na transição, um Irã livre vai acabar com o programa nuclear militar, né, tendo somente programas civis, vai reconhecer Israel, vai normalizar as relações com os Estados Unidos, ser uma força estabilizadora no Oriente Médio, e isso é grandioso, tá? Isso é muito grandioso. O Irã reconhecer Israel depois de 47 anos falando sobre a morte de Israel, né, cantando morte a Israel, isso seria grandioso mesmo, né? O fim do programa nuclear também, né? Mas tudo isso gera controvérsia, gera burbúrio, né? É muita controvérsia. Por quê? Porque dentro da própria oposição iraniana tem gente que não gosta do Reza Pahlavi, tá? Isso é normal. Críticos dizem que ele não tem uma organização de fato dentro do Irã. Ele vive nos Estados Unidos já há quase 50 anos e ele não reconhece mais o país de onde ele saiu, né? E que ele é apoiado por Israel e por Estados Unidos. E não traz legitimidade a ele, ao Reza Pahlavi, né? E tem mais. O debate do futuro do Irã, se ela vai ser monarquia ou república. O Pahlavi diz: nós vamos fazer um referendo e o povo vai decidir, né? Mas os seguidores dele, do Pahlavi, querem uma monarquia do mesmo modelo que a Espanha e a Inglaterra, não uma monarquia totalitarista, né? Mas uma monarquia democrática. E os republicanos querem somente a democracia secular, sem um rei, sem religiosos, sem nada. Então a situação é essa. O Reza Pahlavi, ele conseguiu mobilizar milhões, né? Conseguiu ali unificar os protestos, conseguiu também dar uma cara ali para o movimento. Mas ele, em si, ele divide a oposição e não tem base fixa dentro do Irã. Então será que de fato ele vai liderar uma transição? Bom, essa pergunta eu não vou responder, essa pergunta você vai responder, porque eu tô muito aqui na esperança e na torcida, né, de que essa coisa mude. Então talvez a minha opinião esteja contaminada nesse aspecto. Mas a sua não, dê a sua opinião aqui, né? Em todo caso, eu não tenho de fato uma resposta 100% segura. Por isso eu dependo aí da sua opinião, pra gente
refinar e melhorar aqui as nossas respostas. Mas o que eu sei até agora é que ele, né, o Reza Pahlavi, é o símbolo. E o povo nas ruas está gritando: Havid Shah, viva o Shah. Então, querendo ou não, ele, nesse exato momento, é uma pessoa muito relevante no Irã. E agora, uma parte que, não sei se você estava esperando ou não, né? Mas é o tempero dessa bagunça, que é o Mossad, né? Enquanto o Trump fala e canta igual uma galinha cacarejando ali e tal, né? O Pahlavi, ele vai mobilizando o povo, e o Mossad, o que o Mossad está fazendo? Está agindo. Você se lembra da guerra de junho, né, de 2025, a Guerra dos 12 Dias? Israel destruiu as instalações nucleares iranianas, né? Matou 30 generais em 9 minutos, matou 9 cientistas nucleares. E como que eles fizeram tudo isso? Né? Mossad dentro do Irã. Agentes do Mossad desativaram as defesas aéreas do Irã, contrabandearam armas de precisão para dentro do Irã, estabeleceram uma base de drones perto ali da cidade de Teherã, né? E isso não é teoria de conspiração que eu estou inventando, não, tá bom? Isso está tudo documentado. E por falar nisso, todos os meus vídeos, tá? As documentações estão na descrição do vídeo. Então, se você tiver alguma dúvida, vá na descrição do vídeo. Toda a pesquisa que eu tiro para fazer o vídeo vai estar lá, tudo bem? Então, e agora, né? O Mossad, ele continua lá, né? No dia 5 de janeiro, o Irã prendeu um agente do Mossad infiltrado entre os manifestantes em Teherã. Mas veja lá, isso é quem informa é Teherã, né? É o governo do Irã. Ninguém sabe se ele de fato era um agente do Mossad, porque o Mossad não confirma. E o Irã executou 2 espiões do Mossad nas últimas semanas. Também não sabemos se era agente de verdade. Por que nós falamos isso? Porque o Mossad, ele dá pistas falsas para o Irã, para ele correr atrás de pessoas do próprio regime, né? Alguns do próprio regime foram caçados ali pelo regime e depois até libertados, porque não tinham nada a ver. Foi o próprio Mossad plantando provas para que eles pegassem pessoas ali e eles mesmos executassem os seus, né? Eles dão alguns nomes ali que foram executados no 8 de janeiro, tá? E não sabemos de fato se eles são agentes do Mossad ou não. Mas houveram 3 curdos que foram executados em Urmia. Esses estavam contrabandeando equipamentos para o Mossad, eram contrabandistas, aí foram executados, né? E veja, o ex-presidente iraniano, o Mahmoud Ahmadinejad, né, ele revelou, já faz um tempo que ele revelou isso, né, que o chefe da unidade iraniana responsável por combater o Mossad era um agente israelense, né? Então veja, no governo dele, tá? Ele estabeleceu ali um órgão para caçar agentes do Mossad infiltrados no Irã. E o líder desse grupo era do Mossad, né? Que coisa mais maluca. Bom, mas é isso mesmo, né? O cara encarregado de pegar espiões israelenses era um próprio espião israelense. Mas 20 agentes na mesma unidade trabalhavam, então, para o Mossad. Bom, essa é uma infiltração absurda, né, de que o Mossad fez lá no Irã. E não é só isso, tá? Não para por aí. O Mike Pompeo, ex-secretário de Estado e diretor da CIA, ele confirmou, tá? Como que ele confirma isso? Na passagem de ano, ele diz o seguinte: Feliz Ano Novo a todo iraniano infiltrado trabalhando para o Mossad e para a CIA no Irã. É boa essa dele, né? Então ele confirma publicamente a existência ali de agentes da CIA e do Mossad dentro do Irã. E o ministro israelense, Amichai Eliyahu, disse no rádio: quando atacamos o Irã em junho, estávamos no solo iraniano. E posso garantir que temos pessoas operando lá agora mesmo. Ou seja, o Irã continua infiltrado de agentes do Mossad, né? Mas o que de fato eles estavam fazendo lá, né? Operando em quê, segundo a fala dele? Ninguém diz explicitamente, mas podemos tirar a ideia, e também temos informantes que dizem que o Mossad está atrás do próprio Khamenei, né? O Ali Khamenei tem 85 anos, ele é o líder supremo, então, do Irã. Não sabemos aí se o Mossad quer capturar o Khamenei, porque pode extrair dele muita informação, ou se quer mandar ele para a terra de pé juntinho, para 72 velhas virgens, né? Mas enfim, existe movimentação lá nesse sentido. E lembra, em julho de 2024, né, o Estado de Israel matou Ismail Haniyeh, né, lá no Irã, né? Que o Ismail Haniyeh, para quem não se lembra, era o líder do Hamas, que estava lá para a posse do Pezeshkian, né, junto com o Geraldo Alckmin, por incrível que pareça, né. Em setembro de 24, Israel matou Hassan Nasrallah, né, líder do Hezbollah lá em Beirut. Logo depois, os iranianos correram ali para esconder o Khamenei em um local seguro, né? E por que eles fizeram isso, né? Porque eles sabem, se Israel quer, de fato, né? Se Israel quiser mesmo, ele consegue, né? É só uma questão de tempo.
E com o regime agora fragilizado, protestos na rua, economia destruída completamente, esse aí seria o momento perfeito, né? Tanto para eliminar ou capturar o Khamenei. Então sim, o Mossad está lá dentro ativamente. Com isso, o Khamenei sabe que ele está na mira, ele sabe que ele está na mira do Mossad. Então é bom ele continuar dentro do buraco lá, no esconderijo dele, porque se ele botar o narizinho para fora, vai ser igual o Sinuar, né? Vai ter que ser vestido de mulher também, né? Ou então eu tenho um vídeo aqui no canal, né, sobre o Sinuar, que os últimos dias dele foi vestido de mulher, né? Assim que ele botou o nariz dele fora do túnel, ele foi dessa para 72 velhas virgens, né? Bom, e agora um sinal claro de que o regime está de fato colapsando, né? Como que a gente tem esse sinal? Como a gente sabe disso? A elite iraniana, ela está fugindo do Irã, né? O Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, ele falou ontem, né? Estamos vendo os ratos fugindo do navio. Milhões, dezenas de milhões de dólares sendo transferidos para fora do Irã pela liderança iraniana. E como que funciona tudo isso? Porque o Tesouro dos Estados Unidos, ele rastreia tudo porque ele controla as sanções de todos os países sancionados do mundo, inclusive o Irã, né? Eles estão de olho, eles estão vendo o dinheiro sendo transferido de bancos de um lugar para outro do mundo, né? Nominais a Keng e tal. Então eles sabem que a elite está fugindo. E isso o que significa? É que o próprio regime está erodindo por baixo, né? Porque a elite, no final das contas, ela sustenta o regime. Se ela está fugindo, o regime está prestes a cair, né? Eles estão fazendo o quê? Tirando o dinheiro antes de perder tudo, né? Isso é o que acontece quando o regime ali está prestes a colapsar. E no caso dos Estados Unidos, eles não vão apreender esse dinheiro, eles vão permitir. Porque quanto mais dinheiro sai, menos força tem o regime, né? Logo, os que têm poder e têm dinheiro, eles fogem primeiro, né? E deixa o povo para trás e também os ditadores, né? Ou seja, todo mundo que apoia um ditador hoje e não faz parte da elite, tá com a cabeça a prêmio. Eu diria aos que apoiam o Alexandre de Moraes, cuidado, o seu dia vai chegar, hein? Vai ser a mesma coisa com você. Bom, então a pergunta é que todo mundo quer saber, né? O regime vai cair ou não vai cair? E eu tenho uma resposta certa para você, né? Por isso você ficou comigo até o final desse vídeo, né? Porque eu não tenho bola de cristal, ainda não comprei, né? Vou encomendar da China uma bola de cristal. Então eu não sei se o regime vai cair ou não, mas eu posso te dar os fatos, né? E eu enumerei alguns fatos aqui que eu vou falar para você e com isso nós vamos tirar as conclusões juntos aqui, sem precisar da bola de cristal, né? Quando a bola de cristal chegar a gente vai ter certeza. Mas vamos lá, até 20 mil mortos, né? O maior massacre da história moderna do Irã, coloca isso na conta. Outro fato, quase 3 semanas de protestos em todas as 31 províncias do Irã. Isso é grandioso também. A economia colapsada, destruída, hiperinflação mensal, moedas sem valor nenhum, né? E um outro ponto, né? Um outro fato, a elite fugindo com o dinheiro lá do Irã. Os Estados Unidos evacuando a sua base militar no Oriente Médio e o Irã fechando o espaço aéreo. Esses dois motivos aí são motivos de guerra, tá? O fato 6, né? É um Mossad dentro do Irã, na bota do Khamenei, né? Se capturar ou se mandar o Khamenei de arrasta para cima, as coisas complicam. E o Reza Pahlavi mobilizando milhões ali, né, prometendo democracia e também reconhecer Israel. Por mais que ele tenha uma oposição contra ele dentro dos próprios opositores ao regime, ainda assim ele vem crescendo a cada dia, né? E talvez com o apoio do exterior, né, ele fortaleça mais aí e quem sabe possa conseguir levar o Irã a uma democracia. É um sonho muito gostoso de se saborear, mas enfim, por enquanto é só um sonho, tá? E mais um fato, né? O povo gritando morte ao Khamenei e viva o Shah. Esse aí é o mais significativo, tudo bem? Agora, muitos analistas que eu li, né, analistas internacionais, analistas sérios, tá? Não esses envolvidos aí na mídia brasileira, Rede Globo, CNN, BBC, essas porcarias não, né? Eu não dou a menor importância, tá? G1 é jornal para limpar o Forever, né, como dizia o Mussum, não tem valor nenhum. Bom, analistas sérios dizem que o Irã entrou em estágios iniciais de colapso do regime. Então é a visão dele, a ótica dele, tá? Mas eu tendo a concordar. O próprio ministro das Relações Exteriores do Irã admitiu: o governo está em modo de sobrevivência. E não existe essa, tá? Um regime em modo de sobrevivência significa que já está no primeiro estágio da morte, né? Mas temos o outro lado dessa balança, né? Um regime tão rígido, com tantas armas na mão contra a população, ele
não vai cair sozinho, tá? Não vai. Por mais que o Khamenei vá dessa de arrasta pra cima, né? Eles têm a guarda revolucionária, né? Eles têm armas, eles têm repressão brutal. O que é o pior, né? É o regime militar. Basta eles elegerem ali um outro militar e assumir. Historicamente, regimes assim, eles só caem com uma intervenção externa, com uma divisão nas forças de segurança do lado de dentro, né? Então essas coisas podem levar aí semanas, sim, pode levar algumas semanas e cair, pode levar alguns meses, pode levar alguns anos, então não sabemos de fato. Existe a possibilidade de não cair? É muito remota, tá? Mas existe a possibilidade do regime não cair, de apenas o Khamenei cair e vir outro no lugar dele. Mas, enfim, é uma coisa que está sobre a mesa, né? Agora, de tudo isso, que aqui estamos opinando nesse momento, já demos as notícias, agora estamos no setor da especulação e opinião. O Irã hoje não é mais o Irã de 6 meses atrás. Isso aí você há de concordar comigo, né? Muita coisa mudou, né? A pressão, então, ela só vai aumentar, não vai reduzir, não. A pressão contra o Irã só vai aumentar, né? Então estamos vendo a história sendo escrita nesse exato momento. Em 1979 eu era uma criança pré-adolescente ali e vi na televisão, depois li nos livros de história, a queda do Shah Reza Pahlavi, e o seu refúgio nos Estados Unidos e tal, e como que a população do Irã, né, ela se entregou ali ao regime dos ayatolás, né? E a esquerda mundial naquele tempo, né, adorava, sempre adorou, né, esse regime, e acho que concordaram, acharam um negócio legal, né? A queda da monarquia e não sei o que, enfim, deu no que deu, né? E agora estamos aí com 20 mil mortos, ou seja, muito pior do que aquela revolução, porque naquele momento o Shah, ele não se voltou contra a população, ele simplesmente foi pro exílio, né? Ele deixou o poder e tal, foi embora, né? E agora nós estamos aí podendo ter até 20 mil mortos ou mais, não sabemos exatamente o quanto. Temos aí o Efran Soltani, de 26 anos, esperando ali para ser enforcado ou não, também não sabemos, né? Trump evacuando a base mais uma vez, né? Ainda assim, só ameaçando, porque de fato não fez absolutamente nada. O Reza Pahlavi aí mobilizando milhões, né? Prometendo reconhecer Israel, dentre outras coisas. O Mossad ali atuando dentro do Irã, atrás do Khamenei, nas botas do Khamenei, né? A elite fugindo com milhões e milhões de dólares, evacuando o Irã, e um povo pedindo liberdade. Então, como eu disse, esse é um momento histórico. Pode ser o começo do fim da era dos ayatolás, e que Deus nos ouça, né? Mas também pode ser mais um massacre violento que o mundo vai ver e vai esquecer, e tudo vai depender da cadela do Putin, o Donald Trump. Mas você assistindo aqui de Israel, agora você sabe tudo o que está passando, tá? E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal. E aqui nos comentários você me conta, né? O que você achou? Você acha que o regime iraniano vai cair? E se ele cair, o Irã vai virar uma monarquia ou vai ser uma república? Eu quero saber aí a sua opinião. Bom, tem vídeo toda semana aqui, vídeo de notícias, análises, tudo sobre Israel e Oriente Médio. E você não vê na mídia brasileira, né? Pelo menos na grande mídia. Temos a Revista Oeste e outros canais que são canais que trazem mais verdades a você. Agora, na Rede Globo Lixo, na CNN e outras idiotas esquerdistas, você não vai ver a respeito de nada disso, porque eles são adoradores do Ayatollah. Eles amam o Ayatollah. Eles são também as cadelinhas do Putin, né? E lembre-se sempre, não aceite saber hoje menos do que você sabia ontem. Então, aqui no canto desse vídeo vai aparecer um card. E nesse card vai estar linkado aí um vídeo que eu fiz de uma trilogia a respeito da propaganda contra Israel, tá bom? Então segue aqui nesse card o vídeo 1 dessa trilogia. Então me acompanha por lá. Vamos lá?